pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar mais uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. eu vos saúdo, ó Virgem Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, Mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo, templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés, e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha mãe e Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei aos suspiros de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, salve Maria, que alegria, amados irmãos, estarmos juntos nesta quinta-feira de adoração. Então, me apresentando, me chamo Hélio Maria, moro numa cidade chamada Novo Gama, é uma cidade do entorno de Brasília, mas estamos dentro ainda do estado de Goiás. Sou casado há 10 anos e dentro desses 10 anos, Deus nos concedeu a graça de termos 6 filhos, né? A irmã profetizou o 7º e eu já tomo posse com a graça de Deus. E sou membro de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana, onde o nosso carisma consiste numa entrega total à Nossa Senhora, para melhor viver a nossa entrega total a Jesus. E é com muita alegria que no dia de hoje eu quero poder falar sobre esse mistério de Nossa Senhora e Jesus sacramentado. A Virgem Maria vai dizer São Pedro Damião, ela é mestra de todos os adoradores. Não há ninguém, lógico, existe tantos santos, mas entenda o que eu quero falar, ninguém de uma melhor forma, ninguém de uma melhor maneira pode nos ensinar a adorar Jesus como a Virgem Santíssima. Nossa Senhora, ela é modelo em tudo para nós, tanto que Santo Ambrósio vai dizer que a vida da Virgem Maria é uma escola, é modelo para todos os cristãos. Então nós devemos olhar para a Virgem Santíssima e aprender dela. É isso que nós vamos aprender na pregação de hoje, aprender da Virgem Maria como adorar Jesus. Aprender com a Virgem Maria como se deve comungar Jesus. Aprender com a Virgem Maria como se deve fazer ação de graças. Enfim, aprender dela todo esse mistério eucarístico. Por isso, senhores que nos acompanham agora, aí na sua casa, você pode pegar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 1 em diante. Para nós entendermos esta ligação profunda entre Nossa Senhora
e o Santíssimo Sacramento, que nós teremos a alegria e a graça de adorar hoje aqui. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 1 em diante. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Podemos pular para o versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolvendo-a em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia aos redores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhe: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na casa de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal: achareis o recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente o anjo se ajuntou a uma multidão dos exércitos celestes, que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos dos céus, e na terra paz aos homens, objeto de benevolência divina. Estas são para nós palavras da salvação. Amados irmãos, olha só, como o nosso Deus é maravilhoso e Ele pensou em tudo. Jesus nasceu em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Não é por acaso que Jesus nasce em uma cidade que tem por nome Casa do Pão. Ele já está nos mostrando que Ele é aquilo que Ele mesmo falou no Evangelho de São João, a partir do capítulo 6, versículo de 35 e diante, que Ele é o pão vindo do céu. Então Ele nasce em Belém, Belém, casa do pão. E o anjo disse que eles, nos casos pastores, encontrariam o menino envolto em faixas, com Nossa Senhora, e esse menino foi posto numa manjedoura. A manjedoura, vai dizer São Máximo Confessor, era o lugar onde se colocava alimento para os animais. Então vai dizer São Máximo Confessor que Jesus está nos falando que além de se fazer homem para nos salvar, Ele também se fez para nós alimento. Na manjedoura havia a palha nos lembra o trigo nos lembra o pão, que já vai nos remetendo a esse mistério de Jesus no Santíssimo Sacramento. Que esse Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor profundo, além de se fazer homem para nos salvar, repito, se faz alimento. E o interessante é que eles, aqui os pastores, avisado por um anjo, vão ao encontro desse menino para adorá-lo e encontraria ele com a mãe. Então a Virgem Santíssima, como eu dizia no início, essa que nos gerou o pão vivo, essa que graças ao faça-se dela, Deus assumiu uma forma humana e Deus agora tem corpo, tem sangue e nós podemos adorar esse corpo e esse sangue. Ela, a mestra dos adoradores, quer nos ensinar a adorar Jesus. E aqui eu quero falar uma coisa que eu falo muito pelos retiros da vida, por todos os lugares por onde eu tenho passado, que a maternidade da minha esposa me revela e fala muito ao meu coração sobre a maternidade de Nossa Senhora. Minha esposa
grávida, já peguei ela chorando, passando a mão na barriga. A barriga, o seu ventre, banhado de lágrimas. Quantas noites esta mãe não passou em claro, derramando lágrimas de adoração sobre o seu ventre. A Virgem Maria foi a primeira que adorou a Deus de uma maneira profunda, como nenhuma outra criatura humana ainda havia adorado. A Virgem Maria é por excelência aquilo que tanto a igreja repete e nós até cantamos aqui, ela é sacrário. Ela foi o primeiro sacrário vivo. Ela foi a primeira que recebeu Jesus na sua alma, no seu ventre, no seu coração. O mesmo Jesus que nós comungamos em cada Santa Missa, é o mesmo Jesus que esteve no ventre de Nossa Senhora. Por isso a Virgem Maria é sim, por excelência, a mais perfeita âmbula, em que um dia o corpo de Deus esteve ali, contido ali dentro, tanto que vai dizer São Pedro, Julião, ele diz que por mais que uma âmbula seja revestida de ouro, por fora e por dentro, ainda não será tão digno como o ventre de Maria Santíssima. Ela é para nós, como nós cantamos naquela canção tão bela da Toca de Assis, ela é o ostensório que expõe para nós Jesus, e hoje nós podemos adorar esse Jesus. Então ela tem muito para nos ensinar. Muito. Hélio, o que eu devo fazer na Santa Missa? Eu diria, amar, adorar, reparar Jesus como ela viveu esse mistério. A Santa Missa que maravilhosamente a igreja nos ensina é sacrifício. A atualização do que houve no Calvário. Por isso São João Paulo II, naquela encíclica maravilhosa, a igreja vive da Eucaristia, o último capítulo se fala da mulher eucarística. E São João Paulo II diz que nós devemos participar da Santa Missa com o mesmo Espírito de Maria Santíssima. Isto é, com a mesma espiritualidade, com o mesmo amor, com a mesma adoração, com a mesma entrega de Nossa Senhora. Então, como que a Virgem Maria viveu o mistério da Santa Missa? Será que era conversando? Será que Nossa Senhora ali perdia tempo, ela contemplava o mistério? E ali a Virgem Maria, eu tenho para mim que ela adorava e reparava. E participar desse mistério eucarístico com o mesmo Espírito de Nossa Senhora é assim, no silêncio, na contemplação, na adoração. Se unindo a ela, eu gosto de rezar quando eu estou indo para a Santa Missa. Mãe, me acompanha para o Calvário, me leva ao Calvário, porque a missa é isso, como a senhora levou o discípulo amado. Me leva, mãe, me ensina a ouvir, me ensina a entender, a adentrar, a aprofundar no mistério do qual do qual eu irei participar agora. Me ensina, Maria Santíssima. E gosto de pensar, lógico, Santa Teresa d'Ávila, hoje é o dia dela, ela diz que nós devemos usar da imaginação para rezar. Então eu gosto de pensar que a Virgem Maria está ao meu lado na Santa Missa. E lógico que eu estou falando imaginar, mas isso não é uma imaginação, porque São João Paulo II, na encíclica que falei, ele disse também que ela está presente em cada Santa Missa. Se de fato a Santa Missa é a atualização do que houve lá no Calvário, e a Virgem Maria esteve no Calvário, ela está na Santa Missa, e ali junto com a nossa mãe, deixando ela nos catequizar dentro do mistério da Santa Missa, deixando ela e colocando no nosso coração, pela ação do fidelíssimo esposo dela, que é o Espírito Santo, como que nós devemos viver esse mistério. E aí aprender dela. Nós que somos crianças na fé, eu sempre falo muito isso. Gente, olha para a vida de Jesus.
Eu fico olhando lá para casa. As crianças, quando começam a dar os primeiros passos, estão segurando nas mãos da mãe. Jesus viveu de fato a natureza humana. E quando Jesus começou a caminhar, a dar os primeiros passos, ora, na mão de quem será Jesus segurava? Nas mãos dela. Se Deus aprendeu a caminhar aqui nesse mundo, segurando nas mãos de Nossa Senhora, eu vos pergunto, e nós como devemos caminhar? Não é também de mãos dadas a ela? Então eu dou a mão a ela. Nesse caminho, rumo ao céu, nessa trilha que nós somos chamados de busca pela santidade. E mãe, me ensina então a caminhar. E aí essa espiritualidade mariana que pode nos levando a esse mistério eucarístico. Pense nisso a partir de hoje, quando fores à Santa Missa, vai com ela. Imagine ela sentada ao seu lado. E quando for comungar, falar, mãe, me ensina a comungar Jesus. Me ensina a adorar o seu filho, mãe. Me ensina a fazer ação de graça, a mais bela ação de graça que já existiu. Quem fez foi Nossa Senhora. A ação de graça dela durou 9 meses. Em profunda ação de graças, adorando Deus que estava no ventre dela. Amando o Deus que estava no ventre dela, como eu disse, quantas noites, quantos dias, quantas vezes Nossa Senhora não derramou lágrimas de adoração no seu ventre, quantas vezes ela não derramou lágrimas de amor, adorando Jesus que estava dentro dela. Se eu me unir a Nossa Senhora, eu vou conseguir adorar Deus de maneira mais perfeita. Como dizia São Pedro Julião, na adoração, o adorador e Nossa Senhora precisa se identificar. São Pedro Damião vai dizer, toda adoração dada a Jesus, que não é por meio de Nossa Senhora, é uma adoração imperfeita. Então eu me uno a ela. Os santos faziam isso. Aquela história maravilhosa de São Luís Maria Grion de Montfort, está ajoelhado diante de uma imagem de Nossa Senhora. Alguém bate nas costas dele e disse, Padre Luís, Jesus está no sacrário. E os santos têm as mais belas respostas. O santo disse assim, isso, mas antes dele estar naquele sacrário, ele passou por esse sacrário. Então os santos faziam isso. São Maximiliano Maria Kolbe dizia que nós devemos sempre ajuntar, né, uma visita ao Santíssimo, mas também uma visita a uma das imagens de Nossa Senhora, pedindo a ela, mãe, me ensina a adorar Jesus, me ensina a receber Jesus. Eu não sou modelo para ninguém, mas coisas que eu procuro viver. Por exemplo, Jesus no Santíssimo Sacramento, né? É alimento, já falamos isso. E tem alguns alimentos que nós gostamos muito. Por exemplo, se você me der, né, ali um sorvete. Gente, é quase 1 hora. Porque eu quero degustar, sentir. E quando nós recebemos o alimento dos alimentos? Eu gosto, né, uma particularidade. E peço isso aos membros da comunidade. Nós esperamos dissolver Jesus nos lábios. Porque nós queremos degustar, sentir o sabor do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos um costume, ao comungar, nós gostamos de fazer assim, ó. De nos abraçar. Porque na encíclica a igreja vive da Eucaristia, São João Paulo II diz, será com que a maneira que Nossa Senhora abraçava Jesus, não nos diz a maneira que nós devemos receber Jesus, e ali fechar os olhos e falar com Deus. Eu fico imaginando Nossa Senhora grávida, com os olhos fechados, falando com Deus, como muitas vezes eu vi minha esposa falar com o filho que estava na barriga, conversar com aquela criança que estava embalado no ventre daquela mãe. Nossa Senhora fazia isso, e eu posso também viver esse mistério, quando comungo,
quando recebo do corpo, do sangue do Senhor, e fechar os meus olhos e entrar em intimidade com Deus, em falar com aquele que se fez alimento para nos salvar, para nos alimentar com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue. Mas faça isso unido a ela, e nós vamos ver o salto que nós vamos dar na espiritualidade. Porque ela vai nos levando a esse mistério. Olha, católicos, presta atenção, tire da cabeça de que Nossa Senhora nos afasta de Deus. Sempre as Sagradas Escrituras, quando fala de Nossa Senhora, Jesus está acompanhando. Sempre. O anjo anunciou ela e Jesus é gerado no ventre dela. Os dois juntos. Em Caná celebrava-se uma festa de casamento, lá está a Virgem Maria e Jesus, os dois juntos. Aos pés da cruz está a Virgem Maria e Jesus, os dois, sempre é mencionado juntos, para nos mostrar que a mãe e o filho não se separam. Como também o sinal para os pastores era que eles iriam encontrar o menino com a mãe, como a gente lê lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, adoração dos reis magos, encontraram o menino com a sua mãe. Então não se separam, por isso que a igreja celebra dia 14 de agosto, exaltação da cruz, dia 15 de agosto, no outro dia, nós temos a Virgem das Dores. Por isso que nós vivemos a devoção das 9 primeiras sexta-feiras do Sagrado Coração de Jesus e os 5 primeiros sábados ao Imaculado Coração da Virgem Maria, une um dia e o outro no outro dia, porque eles caminham juntos. E Nossa Senhora não vai nos afastar de Deus. O Evangelho, no dia 12 de outubro, nos mostrou isso. Claramente. Ela intervém, ela impede o primeiro milagre, Jesus realiza o primeiro milagre, e o Evangelho termina dizendo que os discípulos passaram a crer ainda mais nele. Ainda mais nele. Veja, ela intervém. O milagre acontece, mas é aquilo que diz São Luís no tratado, não parou nela. Os discípulos passaram a crer ainda mais em Deus. É a finalidade da devoção mariana. Ela nos levará a crer ainda mais em Deus, a adorar ainda mais a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso vai dizer São José Maria Escrivá, ser de Maria e serás de Jesus. Por isso vai dizer São Luís Maria Grião de Montfort, quanto mais uma alma se consagra à Virgem Maria, mais será consagrada a Deus. Por isso vai dizer Santo Ildefonso, para ser um fiel escravo do filho, eu me torno um fiel escravo da mãe. Por isso vai dizer São João Paulo II, que para melhor ser consagrado a Deus, é necessário ser consagrado a Nossa Senhora. Por isso vai dizer São Fulgêncio, que Maria Santíssima é a escada celeste, do qual Deus desceu do céu e os homens sobem a Deus. Acho que basta, mostrando que ela nos leva a Ele. Por isso um servo de Deus está em processo de beatificação, viveu nas terras de Minas Gerais, que é o servo de Deus, Padre Júlio Maria. Ele dizia: quereis formar alma eucarística? Formai almas mariana. E por que isso? Porque já dizia São Pedro Damião, Julião, quanto mais se ama a Virgem Maria, mais se adora Jesus sacramentado. E quanto mais se adora Jesus sacramentado, mais se ama Nossa Senhora. Por isso então, atenção, os marianos, que de fato busca viver a devoção mariana, mas não tem o amor, a devoção, a adoração a Jesus sacramentado, está errado. Não é esta a finalidade da devoção mariana, mas é nos levar a esse mistério. Então, se eu quero ser e ter em mim uma alma eucarística, eu preciso ser mariano.
E se eu sou e tenho uma alma adoradora, uma alma eucarística, eu preciso ser mariano. É o sonho de Dom Bosco. Aquela barca que é a igreja, os ventos que são contrários, e a âncora daquela barca está ancorada em duas colunas. Jesus sacramentado e a Virgem Maria. É o que mantém o cristão católico de pé. Então essas duas realidades caminham juntos. E ela vai nos levando a esse mistério de como adorar Jesus. De como receber Jesus. De como estar aos pés de Jesus. Santo Ambrósio, aquele que converteu Santo Agostinho e até deu o sacramento, batizou Santo Agostinho, ele dizia assim, que a alma de Maria esteja em nós. Podemos talvez no primeiro momento nos espantar com esta fala do Santo Padre, que ele é um dos santos padres da igreja. Mas o que é a alma de Maria, ô Hélio Maria, está no Magnífica. A minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então São Luís pede para aqueles que se consagraram pelo método dele, de consagração total, consiste em 3 momentos a vida do mariano e do eucarístico. Porque são 3 momentos também ali no momento do mistério da encarnação. Antes da encarnação, durante a encarnação e pós-encarnação. No mistério eucarístico, antes da comunhão, durante a comunhão e pós-comunhão. Então veja que a Virgem Maria, para ser a Theotokos, mãe de Deus, ela foi imaculada. E aí vai dizer então São Pedro Julião que a Imaculada Conceição é uma preparação para o mistério da encarnação no ventre dela. E aí é o que a igreja nos pede. Então, para comungar Jesus, eu preciso que estar em estado de graça. Então, isso consiste no mistério de antes da comunhão, me preparar, estar confessado em estado de graça. Por que nós não vivemos bem o mistério da missa? Porque nós não nos preparamos. Às vezes nós chegamos atrasados na igreja, chegamos correndo já com a alma agitada. Seria bom chegar um tempo antes. Aqueles que podem se ajoelham, fecha os olhos, fala com Deus, já se une a Nossa Senhora, pede a ela a graça de viver bem aquele mistério, já vai se preparando. Às vezes eu digo na comunidade, já desde ao banhar, vou tomar banho para ir na missa, ao escolher a roupa já vai se preparando, já vai indo para a missa, como diz São Leonardo de Porto Maurício, quando ides para a Santa Missa, pensai que ides para o Calvário, e é isso mesmo. Eu estou indo para o céu na terra, como dizia São João Paulo II, que a missa é o céu na terra. E ali se preparar, se unir para viver esse mistério. E veja que aí a Virgem Maria recebe Jesus. E aí Jesus vai ficar aprisionado num cárcere de amor que é o ventre dela por 9 meses, que é um prelúdio de que Jesus também ficaria em um outro cárcere de amor das nossas igrejas. E esse cárcere de amor se chama sacrário. Como maravilhosamente vai dizer um santo da igreja, Santo Afonso. Santo Afonso diz que os sacrários da nossa igreja são um cárcere de amor. Onde um Deus permite ser aprisionado, e ora ele permite com que o sacerdote o tire do cárcere de amor, para que possamos comungar, ou que possamos adorá-lo quando ele é exposto. Então, esse momento antes da comunhão, unido a ela. E aí São Luís vai ensinando num tratado, né? Você pode se unir a ela, rezar isso, ó mãe, que a tua alma esteja em mim, para que eu possa engrandecer a Deus. Que teu espírito esteja em mim, para que eu possa rejubilar de alegria em Deus, meu Salvador. E aí às vezes,
nessa caminhada, não é verdade? Nós às vezes não temos o que rezar, não sabemos o que falar com Deus. São os momentos de desertos, de aridez. Aí eu gosto de lembrar de outra coisa que está no tratado. São Luís fala que há momento que o inútil escravo precisa permanecer do lado de fora, enquanto o rei e a rainha se entretêm lá dentro. Sempre antes da comunhão, gosto de lembrar daquele salmo que diz que o rei se encante com a beleza da rainha. Então eu me uno a ela. Mãe, eu não sei comungar. Eu sou um pobre pecador. Mas eu me uno à senhora, mãe. Me ensina a amar Jesus. Me ensina a receber Jesus, mãe. E aí quando eu estou nesses momentos de deserto, que eu não sei o que falar, que eu não sei o que dizer, eu falo: Jesus, como inútil escravo de amor, pela minha consagração total, eu permaneço do lado de fora, enquanto o rei e a rainha se entretêm aqui dentro. E aí até antes da comunhão, na procissão ali para receber Jesus, e quando recebo Jesus, eu gosto de falar: Senhor, que o Senhor se encante com a beleza da rainha que está em mim agora. Pela devoção, pela espiritualidade mariana. Façam isso e veremos o quanto o nosso amor vai crescer por Deus. O quanto nós vamos crescer na nossa adoração, na nossa intimidade com Deus. E durante a comunhão, Hélio Maria, o que fez a Virgem Santíssima? Ora, ela adorava, ela fazia ação de graças. E aqui eu trago, lógico, maravilhosamente o glorioso São José. Meu Deus, eu chorei quando eu li uma meditação de Santo Afonso. Quando saiu o recenseamento, São José, ele pensou: nossa, Maria Santíssima está nos dias para dar à luz. E ele entrou num conflito, ele não sabia se levava ela ou se viajava sem ela, porque ele queria poupar a Virgem Maria do sofrimento, daquilo que ia ser essa viagem longa. E aí Santo Afonso diz que ela diz: São José, vai até em Nossa Senhora e diz assim: minha esposa e minha senhora. Ó, que bonito. Né? Todos os homens têm que olhar para São José. Olha como nós devemos tratar a esposa, né? Eu não sei se te levo e tenho medo, né? Receio com que o menino nasça e ele não estivesse ali. Mas por outro lado, tudo aquilo que a senhora vai passar durante a viagem. Nossa Senhora olha para ele e diz assim: não temas, meu querido José, diz Santo Afonso. Eu irei contigo e Deus nos ajudará. Então São José, embora esteja falando da Virgem Santíssima, mas eu quero falar porque nós não conhecemos tanto São José e que merece uma devoção. Abaixo de Nossa Senhora é ele, até mesmo acima dos anjos e dos santos. Como nos ensina a igreja, ele é também modelo eucarístico e adorador. São José foi o primeiro que adorou Jesus num sacrário vivo. Foi o primeiro que adorou Jesus quando estava nesse sacrário vivo que é Nossa Senhora. Então, aí Santo Afonso fala: imagina aquela viagem. O que aqueles santos esposos iam conversando pelo caminho. E aí diz Santo Afonso que eles iam conversando sobre o mistério da salvação, que o Salvador iria nascer. E ali eles faziam cantos de louvores e adoração, porque eles sabiam que o Salvador viria. Então une-se a Nossa Senhora, aqui acrescentei, o glorioso São José, para viver esse mistério da adoração. E nós veremos como que a nossa fé eucarística mudará. E aí, maravilhosamente, Nossa Senhora, não só no mistério da encarnação, mas já no mistério eucarístico, ela também viveu esse mistério.
Tanto que São João Paulo II, na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, ele disse que é impossível imaginar os sentimentos de Nossa Senhora quando ela ouviu da boca dos apóstolos o corpo de Cristo. E São João Paulo II fala que é impossível imaginar os sentimentos dela quando a Virgem Maria comungou também da espécie eucarística. E aí São João Paulo II disse, ao receber Jesus também, na Eucaristia, Nossa Senhora viveu duas realidades, a realidade do sacrifício. Ela vivia o Calvário novamente, porque a missa é Calvário, e Nossa Senhora vivia novamente o mistério da encarnação. O mesmo Jesus que esteve tão pequeno no ventre dela, é o mesmo Jesus que está agora naquela hóstia consagrada, que ela comunga com tanto amor, com tanto fervor, e com toda a adoração do seu corpo e da sua alma, uma mulher entregue, uma mulher que amava e ama até hoje no céu esse Deus, com todo o seu coração, tanto que vai dizer Santo Afonso, que sabe qual foi a causa da morte de Nossa Senhora? A causa da morte de Nossa Senhora foi amor. Morreu de amor. É uma morte diferente da nossa, lógico, que a igreja nem ousa chamar de morte, né? Usa um termo dizendo dormição. Porque a Virgem Maria, nada mais nessa terra atraía ela. Ela tinha encontrado o tesouro escondido, sabe aquela parábola, quando alguém encontra o tesouro escondido, vende tudo o que tem para possuir aquela terra onde está o tesouro escondido. Então nada mais nessa vida atraía a Nossa Senhora. A única coisa que atraía o coração dela era Deus. Então pensa, eu costumo dizer que o maior calvário de Nossa Senhora foi permanecer, segundo São Pedro Julião, 25 anos na terra, depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus. Mas o que mais consolou o coração dela nesse tempo, eu digo, Jesus no Santíssimo Sacramento. Tanto que os cristãos dos primeiros séculos comparam Nossa Senhora, aquela luzinha vermelha que fica acesa ali próximo do sacrário. Aquela luzinha que simboliza, que vela e que nos diz que Jesus está presente ali. De tanto que Nossa Senhora ficava na presença de Deus, ela era comparada a esta luzinha vermelha. Então vai dizer os santos que não havia outro lugar onde Nossa Senhora mais estava, a não ser aos pés de Jesus sacramentado. Eu fico imaginando, gente, Nossa Senhora não perdia mais uma Santa Missa, ela não deixava de comungar, ela não deixava de adorar, ela não deixava de estar aos pés de Jesus. Então, se nós falamos que somos marianos, nós precisamos imitar ela. Porque a verdadeira devoção à Virgem Maria diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, é imitar as virtudes de Nossa Senhora. Lá no documento diz para até tomarmos cuidado com uma devoção meramente sentimental, estéril, que não produz frutos em nós. Então a verdadeira devoção consiste no quê? Em imitar Nossa Senhora, em procurar ser uma cópia viva de Nossa Senhora, e de modo especial aqui no mistério eucarístico, como nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. Então se aproxima dela, e aprender tudo isso que nós estamos falando com ela. Me ensina, mãe. Vai me levando, vai me conduzindo. Faça isso a partir de hoje, quando nós formos viver a Santa Missa e estar unido com ela. E aí pedir para ela essa graça, quando comungar, lembrar de Nossa Senhora. Como nós já falávamos. E aí nós veremos na vida, nós adentrando nesse mistério de adorar Jesus, de amar o Senhor sobre todas as coisas, a ponto que vai ser muitas vezes esse amor que vai nos levar à igreja. Não pensa que o Hélio Maria, desses 17 anos de caminhada, que eu fui na missa
Porque todas as vezes porque eu queria. Não pense que toda missa nós estamos lá chorando em lágrimas. Não, muitas santas missas eu fui contra a própria vontade. Mas sempre pedindo a ela, me ensina, mãe. Me leva, mãe. Mesmo quando eu não quero ir. Me ensina a adorar, mãe. Mesmo quando eu não tenho palavras. Mas não me deixe, mãe, ficar sem Jesus. Sem o esposo da nossa alma. Sem aquele que é, como diz São Bernardo de Claraval, o amor dos amores. E se nós fizermos isso, nós iremos entrar e nos santificar, que essa é a nossa primeira vocação. Como o padre dizia hoje na Santa Missa das 7 horas. É a nossa primeira vocação, a santidade. E aí, Santa Teresa d'Ávila, que hoje é o dia dela, dizia assim: basta uma comunhão bem feita para que sejamos santos. Uma única comunhão. E aí vai dizer então uma pergunta, e ele mesmo responde, o beato José Alamano: se basta uma comunhão bem feita para sermos santos, e por que então não somos santos? Aí o mesmo beato responde: o problema não está no alimento, mas em quem o recebe. Nós não sabemos receber Jesus. Nós não sabemos comungar Jesus e por isso não somos santos ainda. Por isso que estou falando de, a partir de hoje, todas as comunhões, a adoração, fazer por meio de Nossa Senhora. E como os santos, diz São Maximiliano Maria Kolbe, todos os santos são obras da Imaculada, e basta uma comunhão bem feita para ser santa. Existe uma beata Imelda, 10 aninhos, via as pessoas comungar, e ela dizia assim: eu não sei como vocês não morrem de amor. Chegou o dia da primeira comunhão da beata Imelda, ela comungou, e foi fazer sua ação de graça. Acabou, ela está lá, imóvel na ação de graças. Acabou a Santa Missa, ela está lá. Pensaram, não, deve estar prolongando a sua ação de graça. E quando foram ver, gente, aquela menina morreu. Sabe de quê? De amor. Aquilo que ela tanto dizia: eu não sei como vocês não morrem ao comungar. Comungou uma única vez, nela aconteceu o que diz Santa Teresa d'Ávila: bastou uma única comunhão para que ela fosse santa. E os santos aprendem na escola de Nossa Senhora. É na escola dela que São Maximiliano Maria Kolbe, conhecido como o louco da Imaculada, amava tanto o mistério eucarístico que de 15 em 15 minutos fazia comunhão espiritual. Foi na escola dela que ele, São Maximiliano, dizia: no dia que eu não celebrar uma missa é porque eu estou morto. E muitas vezes doente, com febre, os confrades tinham que segurá-lo no altar, mas ele não deixava de celebrar. Foi com ela, na escola da Virgem Maria, da mulher eucarística, que Santa Teresinha do Menino Jesus ia para a missa, mesmo com a doença que ela tinha, cuspindo sangue, e as irmãs falavam: olha, a senhora está doente, não precisa ir para a missa hoje, não é dia de preceito. E ela dizia: o que é esse sofrimento perto de uma comunhão? Foi na escola da mulher eucarística que Santa Maria Gorete andava 24 quilômetros a pé para ir e voltar, para não ficar sem a Santa Missa, para não ficar sem receber Jesus no Santíssimo Sacramento, para não ficar sem degustar do corpo e do sangue de Deus. E todos os santos foram na escola dela, que foram aprendendo esse mistério de adorar. São Pedro Damião era conhecido como padre do Santíssimo Sacramento. Julião, não sei porque eu falo Damião toda hora. São Pedro Julião. Né? Alguém falou lá na casa: é Julião. Tá bom, eu ouvi. Eu espero não esquecer agora. Ele que deu a Nossa Senhora o título, sabe de quê? Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento.
Lembra que eu disse aqui, ele falou que ela permaneceu 25 anos ainda na terra. Sabe para quê? Diz São Pedro Julião. Ele disse que era para ensinar a igreja como que se adora Jesus. Olha que lindo. A mãe permaneceu para nos catequizar. Na segunda pregação nós vamos aprofundar melhor isso, mas a mãe, diz São João Paulo II, uma mãe não só gera uma criança. Então a mãe, além de gerar, dar à luz, o que mais essa mãe faz? Ela ensina, educa, forma. Quando a igreja fala que Nossa Senhora é mãe da igreja, é porque além de nos gerar como membros do corpo de Cristo, que acontece no batismo, por isso o Papa Leão Magno chama a pia batismal de útero de Nossa Senhora. Então, além de nos gerar como membros do corpo de Cristo, esta mãe nos ensina, nos educa, nos forma. Por isso o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, disse que esta mãe está reclinada sobre o berço da alma recém-nascida, que somos nós, para nos ensinar então esses mistérios. Esse mesmo servo de Deus, o Padre Júlio Maria, faço questão de citar ele várias vezes, a gente precisa conhecer esse homem, que está em processo de beatificação. Ele diz uma coisa muito linda. Ele falou que era função de Nossa Senhora introduzir Jesus no templo. Lembra quando Jesus é apresentado no templo? A Virgem Maria e o glorioso São José levam o menino. Era a função deles, introduzir Jesus no templo. E diz o Padre Júlio Maria, esse servo de Deus, que a missão dela ainda é essa, de introduzir Jesus em um outro templo, que somos nós. Por isso Santa Bernadette, que vivia o mistério eucarístico tão profundo, e um dia falaram, como é que você consegue prolongar tanto a sua ação de graças? Ela falou, porque na hora da comunhão, eu imagino a própria Virgem Maria me dando a Eucaristia. E ela falava que se unia a Nossa Senhora para poder viver esse mistério. Então o caminho que está sendo apresentado hoje, aqui pela manhã, na canção nova, nessa quinta-feira de adoração, não é um caminho que eu estou abrindo, mas é um caminho trilhado pelos santos, por aqueles que se santificaram, por aqueles que traziam em si essa profunda adoração ao Santíssimo Sacramento, que são os maiores tesouros que Jesus nos deixou, a sua presença real, seu corpo, sangue, alma e divindade, e sua mãe Maria Santíssima. Então, na escola dela, da mulher eucarística, aprender esse mistério. E aí, como a Santa Missa é a atualização do que houve no Calvário, eu gosto sempre de lembrar disso, na Santa Missa. Em cada Santa Missa, eu fecho os olhos, ou às vezes eu olho para a cruz, quando na igreja tem a cruz, que é o caso da minha paróquia, tem uma cruz belíssima lá no centro. Eu olho para a cruz e penso, Jesus me dando Nossa Senhora. Em cada Santa Missa, se a Santa Missa é a atualização do que houve no Calvário, o que houve no Calvário é atualizado na missa, em cada Santa Missa Jesus diz para nós, filhos, eis aí a tua mãe. E ao ir embora, ao se despedir de Jesus daquela missa, daquela adoração, daquela ação de graça, quando a Santa Missa acaba, de poder levar a mãe para casa, de voltar com ela e pedir a ela para que, mesmo nos meus afazeres de casa, lembrar que eu sou um sacrário vivo. A exemplo dela. Que Nossa Senhora nos ajude e nos ensine a sermos um sacrário vivo para esse amor eucarístico, tão digno como ela foi.
E que assim como ela levou os santos a adorar Jesus, a terem em si essa alma eucarística, que Nossa Senhora hoje nos ensine, nos ajude, nos tome pela mão e nos leve também a viver esse mistério. Eu sei que é bonito tudo, muita coisa que nós ouvimos aqui. Às vezes eu vou pregar nos retiros da vida, as pessoas ficam admiradas dessas coisas da vida dos santos. Mas atenção, os santos não são somente para serem admirados, mas são para serem imitados. Às vezes nós queremos imitar tanta coisa lá fora, a tendência, a moda lá fora. Então por que não imitar, sobretudo Nossa Senhora, o glorioso São José, e imitar os santos? Na comunhão, lembra que a tua mãe está ao teu lado. Fechar os olhos e falar: mãe, eu não mereço, mas o seu filho está aqui. Me ensina, mãe, a falar com ele. Me ensina, mãe, a nunca abandonar o seu filho. E saiba que nesse momento Nossa Senhora se ajoelha ao nosso lado. E se Deus nos desse a graça de abrir os nossos olhos espirituais, tu verias o teu anjo prostrado na tua frente, não para te adorar, mas porque você agora se tornou um sacrário vivo como Nossa Senhora. E aí vai ser aquilo que dizia o Papa São Pio X: se os anjos pudessem ter inveja, teria inveja porque nós comungamos e eles não. Por isso, uma outra santa formada na escola da mulher eucarística, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, diante de Jesus sacramentado, ela dizia: eu não tenho nenhuma inveja dos santos, dos bem-aventurados que contemplam Deus agora face a face no céu, porque eles estão adorando o mesmo Deus que eu estou adorando agora. São Luís Maria Grignon de Montfort, um homem mariano, chamo ele de apóstolo da Virgem Maria. São Luís, ele dizia, olha que loucura: eu não trocaria meia hora de ação de graças, depois de ter comungado Jesus Eucarístico, por meia hora de céu. Gente, que profundo isso, porque ele tinha essa convicção. Por isso esses dias nós voltamos na comunidade, nós nos reunimos na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, do Novo Gama. E a nossa primeira reunião presencial foi adorar Jesus. Nem foi exposto, foi no sacrário mesmo, porque a Beata Alexandrina fala uma coisa tão bonita: adorar Jesus no sacrário, que é tão esquecido, tão abandonado. E ali naquela adoração, nós nos unimos à gloriosa Virgem Maria. E pedimos a ela, como nós sempre fizemos, para que ela nos ensinasse a adorar Jesus. Eu te convido você agora, se você pode, você fechar os teus olhos. Primeiramente, vai falando com Nossa Senhora. Daqui a pouco nós vamos adorar Jesus. Mas esse primeiro momento, se una à Virgem Santíssima. Vai falando com nossa mãe. Vai falando para ela, você que tem um coração agora incendiado, abrasado, você que agora queria até ir para a missa. Você fala agora na sua alma: eu quero comungar Jesus. Pessoas que muito tempo não iam à missa, que estava sem comungar Jesus, que só lhe falta a confissão. Você vai procurar a confissão, porque tua alma estremece agora. Porque a mulher eucarística adentra na tua casa agora, pelo sistema de comunicação, TV Canção Nova. Agora a Virgem Maria está te visitando, como visitou Santa Isabel. E ela
pela ação do Espírito Santo, que é o esposo da Virgem Maria, está te levando ao mistério eucarístico, um desejo de comungar, um desejo de adorar. E daqui a pouco, quando nós tivermos a adoração, você vai se ajoelhar. Se você não pode se ajoelhar, mas você vai prostrar o seu coração, você vai prostrar a sua alma para adorar a Deus, junto com Nossa Senhora, junto com os nossos anjos da guarda, no mais profundo mistério, que é o mistério de Jesus sacramentado, que os santos diziam, é uma continuação do mistério da encarnação. Por isso, nesse canto agora, que os irmãos vai cantando, vai entregando a sua vida, entregando seu coração, vai rezando agora conosco, unido a Nossa Senhora. Como um sacrário vivo, levando a